Olá, bom dia a todos. Agora estarei iniciando a minha apresentação de seminários de defesa de projeto do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da UFSM. Eu me chamo Daniele Vaz, sou aluna de doutorado deste programa, meu orientador é o professor Ricardo Simão Diniz da Molin e meu coorientador é o Jean Michel Moura Bueno. Meu projeto de tese, então, está intitulado como Espectroscopia Wisnir, Predição e Mapeamento de Cobre e Zinco no Solo. A apresentação, então, será dividida em introdução, de forma resumida, depois partiremos para os objetivos, as hipóteses, materiais, métodos, contribuição para a ciência e, no final, as referências. Bom, os elementos cobre e zinco são encontrados naturalmente nos solos, só que normalmente em baixas concentrações. Entretanto, com a intensidade das ações antrópicas do ser humano, da sociedade moderna, hoje que vivemos, tem aumentado as concentrações desses elementos nos solos em nível de toxidez, vindo a se tornarem elementos contaminantes. E com isso, podendo causar efeitos negativos ao meio ambiente, porque o solo, ele atua como um recipiente desses elementos, e muitos deles, no caso, ficam sorvidos ou fixados, pelos minerais dos solos, ou matéria orgânica, No caso dos inorgânicos, nos minerais dos solos. No entanto, a capacidade do solo de sorver esses elementos tem seus próprios limites. E quando esses limites são ultrapassados, comprometem a qualidade ambiental, podendo então ocasionar a contaminação dos corpos d'água, tanto subterrâneos como superficiais, impactando também a nossa saúde humana, visto que o nosso consumo, que depende de toda essa cadeia aqui, com os alimentos e águas que nós consumimos. Então, cobre e zinco, eles são nutrientes para as plantas, só que em altas concentrações se tornam tóxicos. Em alguns casos, como exemplo que eu trouxe aqui da citação de Zendron, 2015, que diz que eles têm capacidade de causar lesões no sistema nervoso central e também gastrointestinal, no caso de teores em contato com o ser humano serem altos, ou então esses teores não serem altos, mas que os indivíduos fiquem expostos a mesmas concentrações constantemente por um longo período de tempo. Então, isso o autor relata que faltam mais evidências a serem estudadas quanto a relação a isso. Bom, além disso, em nível de contaminação, pode prejudicar o próprio potencial produtivo da planta, vindo a inviabilizar a produtividade dela, reduzindo a sua biomassa, que é tão importante para a produtividade, ou até mesmo causando a morte das plantas. E que aqui, a segunda FAO, ela relata que 33% dos solos do mundo já estão degradados. E entre essas degradações está a contaminação do solo. Então, eles relatam a importância de mais pesquisas e evidências científicas que venham a apoiar ações de prevenção e também de redução da contaminação do solo, que tem ocorrido no mundo todo. Pelo mundo inteiro, Então, isto vendo a importância que se tem em aumentar a segurança alimentar e nutricional, já que a população mundial irá aumentar na casa de bilhões de pessoas até 2050. Isso a maioria das pessoas que trabalham com solos já sabem, Isso, então, em suma, a importância de se ter segurança alimentar e também nutricional dos nossos solos. Bom, no caso das áreas de vinhedos, que em virtude do clima influenciar nas altas incidências de doenças fúngicas nessas culturas, acaba aqui resultando em contaminação do solo pelo excesso, mas também pelo tempo de aplicação desses fungicidas nessas culturas.
Então, para conseguirmos analisar se os solos dessas áreas aqui de cultivo estão ou não contaminadas, né, ou até mesmo a gente saber se os teores de nutrientes nessas áreas, então é importante que façamos, né, análise de solos. Porém, se considerarmos o ponto de vista de contaminação, que é preciso que esse processo seja realizado de maneira mais rápida, de forma mais rápida, e também em maior número de amostras, pois é importante termos essa rapidez, né, para que consigamos ter um rápido monitoramento e tempo para em casos que necessitem de alguma intervenção nessas áreas. Então é preciso realizar bastante amostras de solo, para que a gente tenha controle enquanto esses elementos estão em níveis ou não de toxicidez ao solo. Então, no caso desses elementos estarem em grandes quantidades no solo, os estudos de contaminação devem ser encarados sob o ponto de vista quantitativo. Então, a gente precisa perguntar, né, o quanto e não somente o que se encontra no ambiente, nesses solos. Bom, a pesquisa ela tem que dar atenção e alertar quanto aos excessos, aos elementos, né, com potencial de contaminantes nessas áreas de cultivo, como no caso do nosso estudo aqui, né, em áreas de vinhedos, mas também a pesquisa tem que encontrar soluções para essas situações. Ela tem que encontrar estratégias futuras que sejam mais rápidas, né, e que sejam também menos dispendiosas de análise. Então, por isso que não podemos esquecer, né, o quanto é importante que se encontre métodos de análise e avaliação mais rápidos e mais baratos na determinação desses elementos. No caso aqui, o cobre e o zinco. Então, aí que entra, né, uma possibilidade de técnica de avaliação desses elementos do solo por espectroscopia Wisnir. Ela entra aí com uma possibilidade de predição e de identificação desses elementos no solo. Bom, a espectroscopia Wisnir é uma técnica, então, de sensoriamento proximal que pode ser utilizada em laboratório por meio da espectroscopia nos comprimentos de onda do visível e infravermelho próximo. Então, se a gente pensar em um sistema clássico, o Sol manda a radiação para a superfície, um fluxo irradiante que chega à superfície. Então, essa radiação vai ser absorvida, ela vai ser refletida ou transmitida. Então, essa radiação eletromagnética. A porção que foi refletida, ela vai chegar ao radiômetro, ao espectro radiômetro, que esse fluxo de radiância, essa energia eletromagnética, ela chega, né, assim como no espectro radiômetro, que é um sensor que iremos utilizar na nossa pesquisa, ou ela vai chegar também a um satélite, né, a um radiômetro que tenha no satélite, ou vai chegar a uma câmera digital, que também são sensores, ou até mesmo aos seus olhos, que também são sistemas sensores, né, só que, e que captam, né, essa reflexão. Normalmente o solo a gente leva ao laboratório porque vamos secar a amostra, vamos colocar em uma placa de Petri, após realizamos as leituras com sensor, depois as inferências quantitativas, né, desses teores de atributos nos softwares, realizando então a calibração dos modelos e assim por diante. Então é mais ou menos esse processo que é realizado, né, com esse fluxo de radiância da energia eletromagnética. Então, quando a gente fala de sensoriamento proximal ou espectroscopia de reflectância difusa, também chamada, né, espectroscopia Wisnir, a gente quer compreender como é que os alvos refletem a luz do Sol a partir dos diversos comprimentos de onda, e para isso a gente utiliza os espectros radiômetros, que são os equipamentos sensores que fazem essa medição. Aqui tem exemplo desses sistemas aqui, sensores. Então, por meio da espectroscopia Wisnir, quando estamos trabalhando
no nosso caso, né, com solo, a gente quer compreender a dinâmica da composição dos solos, como também os teores de atributos desses solos. Então, por meio das assinaturas espectrais, então, essas aqui, né, são assinaturas espectrais, exemplos de assinaturas espectrais. Então, são os resultados desses sensores aqui, os espectros radiômetros, que podem ser utilizados tanto em laboratório como também, né, em bancada, como também no campo. E já as imagens multiespectrais e hiperespectrais já são obtidas pelos sensores orbitais ou sensores que estão acoplados em aviões ou drones, vantes, né? Então, o resultado desses sensores são imagens multiespectrais e hiperespectrais, né? Se for um sensor orbital, um sensor de avião, né? Acoplado no avião, ou um drone. E o resultado desses sensores, os espectroradiômetros, são as assinaturas espectrais, que são as que nós trabalhamos. Mediremos, então, as intensidades, né? As feições de absorção, que esses abaulamentos, podemos chamar assim, né? Isso aqui são feições de absorção da assinatura espectral. Essas absorções, elas indicam uma série de questões que estão associadas ao solo, né? Então é importante que a gente entenda que a porção refletida, ela vai compor um espectro, uma assinatura espectral que vai, de certa forma, explicar como é que o alvo está interagindo com essa radiação. Mas é importante lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, né, em sensoriamento remoto, para as nossas análises de solo, mais importante da reflexão é a absorção, porque são absorções que ocorrem, comprimentos de ondas específicos que vão discretizar o material, que vão discretizar o solo. Ou seja, que diferenciam esse solo em relação aos outros e te permite realizar aí as inferências quantitativas, né? Então, ali nas absorções vão estar demonstrando regiões onde tem minerais 2:1, minerais 1:1, ou, por exemplo, quando eu tenho uma diferença mineralógica, eu vou ter diferença de nutrientes, né, mais ou menos nutrientes, então que podem te trazer relações de grau de intemperismo. Então, óxidos de ferro, ou se eu estiver analisando os óxidos e hidróxidos de ferro, se é um ambiente mais de oxidação, um ambiente mais de redução do ferro, né, mais de redução, mais teor de umidade, menos teor de umidade. Então, essas inferências também dos teores de argila, de carbono. Então, uma compreensão, né, vai fornecer para nós uma compreensão de cobertura pedológica desses solos. É importante a gente entender como é o comportamento espectral dos elementos do solo. Essas questões podem ser inferidas a partir desses espectros. Bom, assim, então, os pesquisadores vêm buscando entender a relação entre contaminantes do solo e a espectroscopia Wisnir, como forma, né, alternativa de quantificar os teores desses elementos de contaminantes do solo, né, de maneira mais rápida, né, de maneira mais instantânea e também menos custosa, né. Então, no mundo atual, no contexto da agricultura demandar constante aumento da eficiência e qualidade da produção de alimentos, esse tipo de pesquisa é essencial, né? Como exemplo, os trabalhos aqui que eu trouxe, né? Da Horta, et al. 2015, que eles falam, né, da necessidade de explorar a técnica de espectroscopia Wisnir para análise de elementos que têm um potencial contaminante aos solos e também às águas, né? Então, devido a essa contaminação estar acontecendo por todo o mundo de forma muito rápida. Então, a China mesmo, né, tem tido grandes problemas de contaminação nos seus solos, em áreas que já eram de mineração e também em áreas agrícolas.
a Europa também, tanto que, em suma, a grande maioria dos trabalhos são dessas regiões, né, onde esses pesquisadores estão tentando buscar entender a relação, né, da espectroscopia para a medição de contaminantes solo. Bom, em trabalhos de Song, então, et al., 2012, eles testaram a Wisnir, espectroscopia Wisnir, e também a MIR. Então, são comprimentos de onda um pouco mais longos do que o espectro eletromagnético do infravermelho próximo. Então, são infravermelhos longos, né? Então, para cobre, e conseguiram boráceas. Inclusive, os autores comentam, né, que Wisnir foi melhor a predição até do que MIR, né? Então, Youssef também, em 2018, Khosrav et al. 2020, Xu et al. 2020, também conseguiram boas predições para cobre e zinco. Liu, porém, que não conseguiu boas predições para zinco, resultando em altos resíduos. E então os autores, né, eles vêm explicando que têm conseguido alcançar boas predições com boas acurácias de predição para cobre e zinco por espectroscopia Wisnir, né? Porém, ainda faltam mais explicações, porque tem se percebido que tem havido predições melhores em solos que tenham maiores teores de argila, maiores teores de matéria orgânica e também de óxidos de ferro. Então, como exemplo dos trabalhos desses autores aqui, eles falam isso. Eles têm relacionado que os mecanismos para estimar as concentrações de cobre e zinco no solo é devido às relações desses elementos com as bandas espectrais ativas, que estão associadas à matéria orgânica, né, do solo, ao óxido de ferro e minerais de argila. Então, se sabia até agora que elementos como, exemplo, o cobre e o zinco não são espectralmente ativos. Porém, cada vez mais pesquisadores têm conseguido atingir boas acurácias com esses elementos, né, pelo Wisnir, e existe hoje a possibilidade de talvez se testar cada vez mais modelos, né, cada vez mais pré-processamentos, melhores processamentos com as máquinas. Então, acreditamos que isso são fatores que estejam possibilitando essa melhora dessas predições, né, atuais agora dos elementos químicos, né, como cobre e zinco. Os próprios métodos analíticos, né, eles vêm se tornando mais sofisticados, mais precisos, pois contaminantes mesmo em quantidades muito baixas podem hoje ser mais bem detectados do que antigamente era, né? Então isso vem auxiliar também as boas predições, visto que utilizamos esses dados para a calibração dos nossos modelos, né, para a estimativa dos elementos cobre e zinco. A espectroscopia Wisnir, ela tem sido difundida, então, bastante, né, quanto aos estudos de relação entre a radiação eletromagnética e as características espectrais de atributos como argila, como carbono orgânico, né, de forma bastante positiva, com boas acurácias. Já quanto aos elementos químicos, temos ainda alguns questionamentos, se não muitos, porque assim como já tem sido considerada boa para predições de teor de argila e carbono orgânico, né, do solo, como exemplo, né, então daí nós algumas indagações aí, né, será que essa técnica espectroscopia Wisnir seria capaz de identificar espectralmente elementos químicos como o cobre e o zinco no solo? E de realizar também a predição e mapeamento desses constituintes no solo de forma confiável, com adequadas acurácias? Será que o teor de argila do solo tem efeito na calibração dos modelos de predição para cobre e zinco? Bom, isso são questões que estão aí a serem respondidas, né, onde existem trabalhos sendo realizados, mas que ainda não têm se conseguido responder esses questionamentos completamente, né? Então, aqui no Brasil, principalmente visando o aspecto ambiental, ainda não há conhecimento desse tipo de pesquisa, com destaque para as áreas de vinhedos, né? Então, que são tão importantes, né, economicamente aqui para a região sul do Brasil. Então, aqui o exemplo, né, dos trabalhos que eu falei antes, do Youssef, do Wu, Liu,
Temos muitos, então, né, questionamentos a serem respondidos, e espero conseguir responder alguns desses, vários, né, com o desenvolvimento, né, desse trabalho, porque se pudermos mesmo identificar, né, os elementos cobre e zinco por espectroscopia Wisnir, podemos conseguir obter aí mais informações desses elementos no solo, identificar, né, ou não o potencial dessa técnica como método de análise, também obter maiores resoluções espaciais, possibilitando aí o controle, né, da entrada e acumulação desses elementos no ambiente. Como objetivo geral, então, do nosso trabalho vem identificar as feições diagnósticas e avaliar a influência, né, de agentes pré-processos espectrais e métodos multivariados na calibração de modelos para a predição de cobre e zinco, quantificados por diferentes métodos analíticos de referência, e posterior momento espacial. Com objetivos específicos, identificar feições de absorção diagnóstica e mais relacionadas com a presença de cobre e zinco no solo. Em outras palavras, identificar onde estão, em que região eletromagnético, entre os comprimentos da onda de 355 a 2.500 nanômetros, encontram-se essas regiões características de absorção desses elementos. Então, nos diferentes tipos de solos que estaremos testando. Testar diferentes pré-processamentos espectrais, correlações e métodos multivariados na calibração de modelos de predição do teor de cobre e zinco. Aqui significa que iremos testar se utilizar só as feições de absorção de altas correlações das curvas espectrais, né, mais correlacionadas com cobre e zinco, irão melhorar a acurácia dos modelos de predição. E qual dessas correlações e pré-tratamentos, né, pré-processamentos serão os melhores? Então, quais modelos serão os melhores também? Ser hipótese, calibrar modelos de predição com input de teores de cobre e zinco, quantificados por diferentes métodos analíticos de referência, para teores disponíveis e totais. Comparar também os mapas de distribuição espacial de cobre e zinco, obtidas pela modelagem espectral e métodos os analíticos CLAS, né? E iniciar a construção de uma biblioteca espectral Wisnir, contendo leituras espectrais, né, de laboratório e teores de cobre e zinco para solo de vinhedos do sul do Brasil. Como hipóteses, então, no nosso trabalho temos a detecção proximal via espectroscopia Wisnir consegue quantificar os teores totais e disponíveis de cobre e zinco por meio de modelos espectrais de predição com acurácia equivalente a métodos analíticos de referência. Como segunda hipótese, a acurácia dos modelos de predição dos teores de cobre e zinco é afetada pelas técnicas de pré-processamento espectral e métodos multivariados empregados na calibração dos modelos. Terceira hipótese, o teor de argila do solo influencia na acurácia dos modelos de predição, em que os solos de textura mais fina proporcionam modelos mais acurados. Aqui minha terceira hipótese é que a acurácia dos modelos vai ser influenciada pela textura do solo, já que a textura do solo é um dos fatores que afetam a relevância dos solos. Né? Que modelos calibrados com input de regiões espectrais de maior correlação com cobre e zinco apresentam maior acurácia nas predições. O mapeamento de cobre e zinco preditos por espectroscopia Wisnir apresentam similaridade espacial com mapas medidos pelos métodos analíticos em diferentes ambientes. Indo para material e métodos, eu vou explicar a metodologia que nós utilizar para as hipóteses e conseguir atingir os objetivos do trabalho. Né? Com relação ao estudo 1, então, o título vem técnicas de pré-processamento, métodos variados e correlação bidimensional para a predição de cobre e zinco por espectroscopia Wisnir. Essas amostras utilizadas aqui no estudo 1, elas serão derivadas de diferentes estudos. Então, elas vão compor, né,
banco de dados diferentes, sendo que o banco de dados total, né, possui características mineralógicas diferentes, determinando então processos físico-químicos diferentes que acontecem no solo associado aos diferentes minerais e a matéria orgânica, resultando então em comportamentos diferentes de cobre e zinco no solo. O banco de dados 1, as amostras foram coletadas em 2017, então é composto por um total de 148 amostras, sendo que foram divididas em 74 pontos de coleta para profundidade 0,20 e 20 a 40 centímetros. Essas amostras são oriundas da região, então, do Campos de Cima da Serra, né, no estado do Rio Grande do Sul, com implementação do vinhedo em vitinicultura de precisão. Serão mensurados no método EDTA, teores disponíveis e teores tais pelo método os dados 2. Serão coletados amostras de solo em vários pontos do Vale do Vinhedo, né? E que também são submetidas à extração por EDTA, LX1, LX3, a determinação dos teores cobre e zinco disponíveis, né, e o CEPA para teores totais. O banco de dados 3 será coletado, então, um certo número de amostras de solo na região da campanha, gaúcha. Nesse banco de dados será utilizados os métodos que foram de extração para o banco de dados 2. E o banco de dados 4 serão utilizadas amostras de solo cedidas em parceria com o grupo de passes, né, coordenado pelo professor Gustavo Bruneto. Então, constituindo esse conjunto de dados representado por um solo coletado na cidade de Santo Antônio do Livramento, né, em uma área de campo nativo. Então, estas amostras vão compor o nosso banco de dados, com 75 amostras, e vão auxiliar na calibração dos modelos para a predição de cobre e zinco. Bom, o banco total será dividido em partes. Uma será utilizado para análise de algumas propriedades físico-químicas, né? E a outra parte para as leituras espectrais. Então, dentre as análises, né, de teores de cobre e zinco, então, para os valores totais e disponíveis, que eu falei, né, antes. Então, estão entre essas metodologias aqui. Também realizaremos análise granulométrica pelo método da pipeta e carbono orgânico do solo por combustão úmida. Esse trabalho, então, ele vai investigar o uso da detecção decimal por meio da espectroscopia visível solo para desenvolver modelos de predição dos teores disponíveis e totais de cobre e zinco do solo em áreas de vinhedo. Então, para a modelagem, trabalharemos com a reflectância espectral das amostras do solo, né, que serão medidas pelo espectroradiômetro, que atua em intervalo de 355 a 2.500 nanômetros. Aqui são as curvas espectrais, e vão ser trabalhadas aqui para processamentos como noise motion, né, continuum moving e Savitolai. Também para avaliar as correlações kilogramas unidimensionais e bidimensionais proposta aqui por Hong, edital 2018. Essa proposta vem em busca, né, de identificar as duas melhores bandas, as duas bandas mais correlacionadas com os teores, né, de cobre e zinco. Então, a gente vai testar daí, realizando o processo de modelagem, né, utilizando os modelos Support Vector Machine, Random Forest, Partial Square, Cubist e regressão linear múltipla. E, como resultado final, a predição dos elementos cobre e zinco. Tem como título, né, modelos espectrais baseados em diferentes classes texturais para a predição de cobre e zinco por espectroscopia Visnir. Aqui nós iremos realizar a estatística de agrupamento, né, que pode ser chamada também de cluster. Nós acreditamos que será bom separar as predições por classes texturais, que essas predições elas serão melhoradas ao dividirmos o nosso banco de dados por classes texturais, visto que o comportamento espectral ele varia conforme maior ou menor teor de argila, né? Diferentes texturas de solo, então os
ser solos diferentes e aqui com diferentes comportamentos espectrais, né? A análise de cluster vai se separar por agrupamentos de classes texturais, como depois será realizada a modelagem novamente e a predição dos teores. O estudo 3 vem então como integração da técnica de espectroscopia Wisner e geoestatística para avaliar a variabilidade espacial de cobre e zinco em de vinhedo. Bom, aqui será realizado em uma área de vinhedo de 3 hectares, localizada então no município de muitos capões, na região dos campos de cima da serra. Aqui tem então 74 amostras coletadas em malha regular, da mesma forma como no outro estudo 1, analisado, né, os pré-processamentos, a correlação bidimensional, o processo de modelagem, mas aqui será atribuído, né, a técnica de geoestatística para a gente investigar a possibilidade de realizar o mapeamento da distribuição espacial por espectroscopia Wisner e se a acurácia dos mapas então gerados para os teores de cobre e zinco preditos correspondem com os mapas gerados pelos valores mensurados pelo laboratório de análise clássico, né, dito tradicional também. Como contribuição à ciência, né, a partir do conhecimento, então, das assinaturas espectrais, das feições, das características de cada elemento, cobre e zinco no solo, se conseguirá, então, identificar as bandas mais sensíveis na assinatura espectral, predizer esses elementos e, com isso, auxiliar na detecção e monitoramento eficaz dos solos que podem estar ou não contaminados, né? Então, se os métodos de predição e a espacialização de cobre e zinco por meio da espectroscopia Wisner for positiva, será possível o início da formação de um futuro banco de dados de contaminantes solo no Brasil. Além disso, possibilitará a avaliação da qualidade atual do solo e estabelecer fatores limitantes atuais para a qualidade ambiental desses solos, minimizando possíveis riscos de contaminação. Aqui, então, algumas referências utilizadas na apresentação. Obrigada, até mais.